A lição dessa semana tem como título o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O verso para memorizar, que está em João 14, 26, apresenta essas três pessoas da divindade. Vejam lá, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Veja, apresenta lá o Espírito Santo, que Deus Pai vai enviar e vai falar a respeito de Cristo, vai ensinar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, os cristãos e os teólogos têm procurado entender e ensinar a natureza da Trindade, a natureza de Deus. Eu penso, irmãos, seriamente que é impossível para nós, seres humanos, entender, abranger o conhecimento do que é a divindade e de como este Deus se relacionam entre si, essas pessoas se relacionam entre si. Porém, as Escrituras apresentam claramente as três pessoas da divindade. Nós encontramos na Bíblia Sagrada as três pessoas da divindade. Veja, estamos vendo no livro de João. João 1, versos 1 a 4. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Apresentando o Senhor Jesus Cristo, o Verbo que estava no princípio, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus. Apresentando a divindade do Senhor Jesus Cristo, coexistindo com Deus, o Pai. Veja ainda João 1, versos 14 e 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Portanto, veja duas pessoas. O Senhor Jesus Cristo veio revelar a Deus o Pai. O Senhor Jesus Cristo, o unigênito do Pai, o único da espécie, aquele que é Deus e é homem. Este é o que veio mostrar o Pai. Mas ainda agora veja João 1, 32 e 34, no batismo de Jesus. O testemunho de João dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Esse é o testemunho de João Batista ao batizar Jesus. Ele viu o Espírito Santo, nesse momento, caracterizado como uma pomba. Eu não o conhecia, porém o que me enviou a batizar com água me disse: aquele a quem vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado, ele é o Filho de Deus. Veja, nesse texto aqui do batismo de Jesus, apresentam-se as três pessoas da divindade. O Espírito Santo, o Deus que identificou, que deu a identificação de João Batista para que reconhecesse Jesus, e o próprio Filho de Deus. Portanto, irmãos, nós, às vezes, muito provavelmente, não vamos entender plenamente como é essa questão da divindade, como é formada a divindade, quais são as funções de cada uma das pessoas da divindade, dessa divindade única, lembre-se, sempre é isso. Mas veja aqui o texto da nossa lição. Todas as pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são mencionadas no primeiro capítulo de João, esses versos que acabamos de ler. Durante séculos, os seres humanos buscam compreender plenamente a natureza da Trindade, mas não conseguem. Como não conseguem, muitos acabam rejeitando esse ensino bíblico. Porém, é uma tolice rejeitar alguma coisa só porque não conseguimos compreendê-la completamente, ou porque não se enquadra dentro dos estreitos limites do raciocínio humano. Quero salientar essa frase, irmãos. Os estreitos limites do raciocínio humano. Nós não entendemos tantas coisas, irmãos, da nossa vida biológica, da nossa vida emocional, da nossa vida física, das coisas que nos cercam. Não entendemos, temos dúvidas. Quanto mais, irmãos, será que nós queremos saber, entender a divindade
que está numa outra esfera absolutamente maior de conhecimento e de entendimento, nós não podemos entender, mas nós podemos utilizarmos, crer na divindade. Crer na divindade e dessa forma, então, nós podemos aceitá-la. João nos diz que se quisermos compreender a Deus, devemos olhar para Jesus e para o que foi revelado na palavra. Veja, dois modos de conhecer a Deus. O Senhor Jesus Cristo. E como é que conhecemos o Senhor Jesus Cristo? Através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Isso nos leva a uma percepção totalmente nova a respeito do relacionamento que existe entre as três pessoas da divindade, entre as pessoas da divindade e os seres humanos e entre os próprios seres humanos. A lição dessa semana examina como o Evangelho de João apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas agora dentro do contexto do discurso de despedida de Jesus, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3 até o capítulo 17. O último discurso do Senhor Jesus. Após esse discurso, o Senhor Jesus ia ser preso, ia ser julgado, executado. E nesse discurso, então, o Senhor Jesus apresenta a si próprio, ao Espírito Santo e a Deus, o Pai. Veja, irmãos, a Bíblia é tão clara. E a bênção apostólica lá que o apóstolo Paulo profere em 2 Coríntios 13, cita também Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Veja, por favor, comigo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. O que é que deve estar com todos nós? A divindade plena. A divindade plena. A graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito e o amor de Deus. Que Deus nos abençoe que nessa semana nós possamos estudar as três pessoas da Santíssima Trindade. Possamos entender um pouco mais, entender aquilo que Deus entende que nós precisamos conhecer. Não queremos, irmãos, ir além, não queremos inventar coisas, não queremos ficar supondo coisas, criando teorias. Não, vamos ver na Bíblia Sagrada. O que a Bíblia Sagrada fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? E vamos receber essa bênção. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sejam com cada um de nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, por mais essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra nesta semana, quando vamos estudar a divindade. Queremos que nos dê humildade, Senhor, para que nós possamos chegar à Palavra de Deus com humildade para aprender aquilo que o Senhor acha que nós devemos aprender sobre a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Abençoa para que esse conhecimento melhore o nosso relacionamento com Deus e também melhore o nosso relacionamento interpessoal. Ao conhecermos Jesus, vamos conhecer o Senhor Deus. Ao conhecermos Jesus, vamos conhecer também a obra do Espírito Santo em cada um de nós. Nos abençoa, portanto, nesse sentido, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, quero desejar uma feliz semana para todos. Que seja uma semana de estudo, uma semana de alegria. Nesse mês já estamos no Natal praticamente, estamos chegando no Natal. Que Deus nos dê uma semana feliz, um estudo feliz. Tenham todos uma semana feliz.